Capítulo 4. Na manhã seguinte, Frodo acordou descansado. Estava deitado no abrigo de uma árvore viva, com ramos entrelaçados que desciam até o chão. O leito era de grama e samambaias, fundo, macio e com um cheiro exótico. O sol brilhava através das folhas que se agitavam ainda verdes no topo da árvore. Pulou de pé e saiu. Sam estava sentado na grama perto da borda da floresta. Pippin, em pé, estudava o céu e o tempo. Nenhum sinal dos elfos. Deixaram frutas e bebida, e pão, disse Pippin, venha comer. O pão está quase tão bom como ontem à noite. Eu não queria deixar nenhum para você, mas Sam insistiu. Frodo se sentou ao lado de Sam e começou a comer. Quais são os planos para hoje? Perguntou Pippin. Chegar a Buqueburgo o mais rápido possível, respondeu Frodo, voltando a atenção para a comida. Você acha que veremos algum sinal daqueles cavaleiros? Perguntou Pippin animado. Sob o sol da manhã, a perspectiva de encontrar uma tropa inteira deles não lhe parecia muito alarmante. Provavelmente sim, disse Frodo, não apreciando muito o lembrete. Mas espero atravessar o rio sem que nos vejam. Gildor lhe revelou alguma coisa sobre eles? Não muito, apenas ensinou coisas com frases enigmáticas, respondeu Frodo evasivamente. Você perguntou alguma coisa sobre eles farejarem? Não discutimos isso, disse Frodo com a boca cheia. Deveriam ter discutido, tenho certeza de que é muito importante. Nesse caso, estou certo de que Gildor se recusaria a explicar, disse Frodo secamente. E agora me deixe um pouco em paz, não quero responder uma lista de perguntas enquanto como, quero pensar. Puxa vida, disse Pippin, durante o desjejum, e andou em direção à borda da floresta. Da mente de Frodo, aquela manhã clara, traiçoeiramente clara, pensava ele, não tinha expulsado o medo da perseguição, e ele ponderava as palavras de Gildor. A voz alegre de Pippin chegou-lhe aos ouvidos. Estava correndo sobre a grama e cantando. Não, eu não poderia, disse ele consigo mesmo. Uma coisa é levar meus jovens amigos para passear pelo condado até ficarmos famintos e cansados quando temos boa comida e cama. Levá-los para o exílio, onde a fome e o cansaço podem não ter cura, é bem diferente. Mesmo que se julguem dispostos a vir. A herança é só minha. Nem Sam acho que devo levar. Olhou para Sam Gang e percebeu que ele o estava observando. Bem, Sam, disse ele. Que acha disso? Vou deixar o condado o mais rápido que puder. Tomei a decisão de não esperar nem um dia em Cricôncavo, se isso puder ser evitado. Muito bom, senhor. Você ainda quer vir comigo? Quero. Vai ser muito perigoso, Sam. Já está perigoso. Existem grandes chances de nenhum de nós voltar vivo. Se senhor não voltar, então certamente também não voltarei. Isso é certo. Não o deixe, disseram para mim. Deixá-lo, eu disse, nunca pensei nisso. Vou com ele, mesmo que suba até a lua. E se qualquer um daqueles cavaleiros negros tentar impedi-lo, terão de se ver com Sangang, eu disse. Eles riram. Quem são eles e de que estão falando? Os elfos, senhor. Conversaram comigo ontem à noite e pareciam saber que o senhor estava indo embora. Então não vi motivo para negar isso. Que povo maravilhoso os elfos, senhor. Maravilhoso. São mesmo, disse Frodo. Você continua gostando deles agora que os viu mais de perto? Eles pareciam estar um pouco acima do meu gostar ou desgostar, por assim dizer, respondeu Sam devagar. Parece que não tem muita importância o que acho deles. São muito diferentes do que esperava, tão velhos e jovens, e tão alegres e tristes, de certo modo. Frodo riu de Sam bastante surpreso, como quem esperasse enxergar algum sinal externo de estranha mudança que se operara nele. Não parecia a voz do velho Sangang que julgava conhecer. Mas era o mesmo Sangang ele sentado, a não ser por sua expressão extraordinariamente pensativa. Você acha necessário deixar o condado agora? Agora que seu desejo de vê-los já se realizou? Perguntou ele. Sim, senhor. Não sei como dizer isso, mas depois de ontem à noite me sinto diferente. Parece que enxergo mais longe de certa maneira. Sei que vamos pegá-lo uma estrada muito longa, mas dentro da escuridão. Mas sei também que não posso voltar. O que quero agora é não ver os elfos, nem dragões, nem montanhas. Não sei direito o que quero, mas tenho alguma coisa para fazer antes do fim. E ela está lá na frente, longe do condado. Preciso passar por isso, se é que o senhor me entende. Não entendo muito bem, mas percebo que Gandalf escolheu para mim um bom companheiro. Estou contente. Nós vamos juntos. Frodo terminou de comer em silêncio. Então, deslizando
Levantando-se, examinou a região diante dele e chamou Pippin. Todos prontos para partir, disse ele enquanto Pippin subia correndo. Precisamos ir em frente, dormimos até tarde e temos muitas milhas pela frente. Você dormiu até tarde, disse Pippin. Já estou acordado há muito tempo e estamos só esperando você terminar de comer e de pensar. Já terminei as duas coisas e vou partir para a balsa de Buqueburgo o mais rápido possível. Mas se for pela estrada que deixamos ontem à noite, vamos ficar dando voltas. Vou sair daqui, cortando caminho pelo campo. Então você vai voar, disse Pippin. Você não vai encontrar atalhos em lugar algum nesse trecho. Mas de qualquer modo podemos fazer um percurso mais curto que a estrada, respondeu Frodo. A balsa fica a leste da vila do bosque, mas a estrada grande faz uma curva para a esquerda. Dá para ver um cotovelo ali ao norte. Ela contorna o extremo norte do pântano a fim de encontrar o caminho que vem da ponte sobre tronco. São muitas milhas fora do rumo. Poderíamos economizar um quarto da distância se fôssemos em linha reta daqui onde estamos até a balsa. Todo atalho dá trabalho, argumentou Pippin. O campo é acidentado por essas bandas e existem atoleiros e todo tipo de dificuldade lá embaixo no pântano. Conheço a região naquelas partes, e se está preocupado com os cavaleiros negros, não vejo por que encontrá-los na estrada seja pior do que numa floresta ou num campo. É menos fácil encontrar pessoas na floresta e campo, respondeu Frodo. E se a expectativa é de que você esteja na estrada, existe mais chance de ser procurado na estrada e não fora dela. Muito bem, disse Pippin. Seguirei você por todos os atoleiros e valas, mas o caminho é difícil. Contava em passar pela Perca Dourada em tronco antes do pôr do sol. Lá servem a melhor cerveja da Quarta Leste, ou pelo menos serviam. Faz muito tempo que não experimento. Isso resolve o assunto, disse Frodo. Todo atalho dá trabalho, mas hospedarias dão mais ainda. A todo custo temos de nos manter longe do Perca Dourada. Queremos chegar a Buqueburgo antes de escurecer. O que me diz, Sam? Vou junto com o senhor, Frodo, disse Sam, mesmo tendo um pressentimento oculto e sentindo grande pesar por perder a melhor cerveja da Quarta Leste. Então, se temos de nos embrenhar por atoleiros e urzes, vamos lá, disse Pippin. O calor já estava quase igual ao do dia anterior, mas nuvens começavam a chegar do oeste. Parecia que ia chover. Os hobbits desceram aos tropeços por uma ladeira verde e íngreme e se enfiaram entre densas árvores lá embaixo. A direção escolhida deixava a vila do bosque à esquerda e cortava um plano inclinado através dos maciços de árvores que se estendiam na face leste da colina, até que alcançassem as planícies à frente. Então poderiam ir direto para a balsa pelo campo que era aberto, a não ser por algumas valas e cercas. Frodo calculava que teria de caminhar 18 milhas indo em linha reta. Logo descobriu que a floresta era mais densa e emaranhada do que parecera à primeira vista. Mas havia trilhas na vegetação baixa e eles não podiam avançar muito rápido. Quando alcançaram o fim da ladeira, encontraram um riacho que vinha das colinas lá atrás e corria sobre um leito profundo, do qual subiam margens íngremes e escorregadias, cobertas por arbustos espinhosos. Muito inconvenientemente, o riacho cortava a linha que tinha escolhido. Não podia saltar por sobre ele nem atravessá-lo sem ficar molhados, arranhados e enlameados. Pararam imaginando o que fazer. Primeiro obstáculo, disse Pippin, com um sorriso melancólico. Sam Gang olhou para ele. Olhou para trás, por uma abertura nas árvores, passou os olhos pelo topo da ladeira pelo qual tinha descido. Olhem, disse ele, agarrando o braço de Frodo. Todos olharam e, na encosta de pé contra o céu, viraram bem acima deles um cavalo. Ao lado, uma figura negra. Imediatamente desistiram da ideia de voltar. Frodo foi à frente e se enfiou rapidamente pelos densos arbustos que ladeavam o riacho. Ufa, disse ele a Pippin, nós estamos certos. O atalho já deixou de ser em linha reta, mas conseguimos um esconderijo bem na hora. Você tem bons ouvidos, Sam. Consegue escutar alguma coisa vindo? Ficaram todos quietos, quase prendendo a respiração para escutar. Mas não havia nenhum ruído indicando que estavam sendo perseguidos. Não acho que ele tentaria trazer o cavalo ladeira abaixo, disse Sam. Mas acho que sabe que viemos por aqui. É melhor irmos andando. Ir indo não foi nem um pouco fácil. Tinham mochilas para carregar e os arbustos e espinheiros relutavam em deixá-los passar. Impedido pelo maciço de colinas atrás deles, o vento deixava de soprar e o ar estava parado e abafado. Quando finalmente forçaram o caminho em direção ao terreno mais aberto, estavam com muito calor, cansados e arranhados e também não sabiam ao certo em que direção caminhavam. Na planície as margens afundavam e o riacho ficava mais largo e mais raso, indo em direção ao pântano e ao rio. Mas esse é o córrego de tronco, disse Pippin, se é que vamos tentar voltar para nosso caminho
temos imediatamente de atravessar e ir à direita. Foram atravessando o riacho e se apressaram em direção a um espaço aberto amplo, coberto de juncos e sem árvores, na margem oposta. Mais além, encontraram um cinturão de árvores, em sua maioria altos carvalhos, entremeados aqui e ali com olmos e freixos. O solo era bastante plano e havia pouca vegetação rasteira, mas as árvores estavam muito próximas, para que eles pudessem enxergar muito longe. Súbitas rajadas de vento levavam as folhas pelos ares e gotas de chuva começaram a cair do céu carregado. Então, o vento foi parando e a chuva começou a cair forte. Avançavam com dificuldade o mais rápido que conseguiam, em meio a tufos de grama e montes de folhas mortas que boiavam na água, enquanto a chuva tamborilava e escorria por toda a sua volta. Não conversavam, mas olhavam para trás e para os lados. Depois de meia hora, Pippin disse: Espero que não tenhamos virado muito em direção ao sul e que não estejamos andando ao longo da floresta. O cinturão não é muito largo, diria que não ultrapassa 1 milha e já deveríamos tê-lo atravessado. Não adianta irmos em zigue-zague, disse Frodo, isso não vai consertar as coisas. Vamos continuar por aqui. Nem sei se já quero sair para o espaço aberto. Continuaram talvez por algumas milhas. Então o sol brilhou através de nuvens rasgadas e a chuva diminuiu. Agora já passava do meio-dia e sentiram que já estava mais que na hora de almoçar. Pararam sob um olmo. As folhas, embora estivessem rapidamente amarelecendo, ainda eram espessas, e o solo embaixo estava razoavelmente seco e bem protegido. Quando começaram a fazer a refeição, descobriram que os elfos tinham enchido suas garrafas com uma bebida clara, de um dourado pálido. Tinha o aroma de um mel feito de muitas flores e era maravilhosamente reconfortante. Logo estavam rindo e desprezando a chuva e os cavaleiros negros. Sentiam que logo deixariam para trás as últimas milhas. Frodo encostou-se no tronco da árvore, fechando os olhos. Sam e Pippin se sentaram perto e começaram a cantar baixinho. O que eu quero é beber, matar minha dor e o meu mal esquecer. Pode ventar, também pode chover, é muita estrada sobrar para vencer. Ao pé desse olmo eu quero deitar e olhar para a nuvem que vai devagar. Começaram de novo mais alto. Pararam de repente. Frodo pulou de pé, um gemido logo veio com o vento, como o choro de alguma criatura solitária e má. Ficou mais alto e depois mais baixo, e então terminou, num tom muito agudo e penetrante. Eles ficaram escutando, como que petrificados, e o lamento foi respondido por um outro grito mais fraco e distante, embora não desse menos arrepio na espinha. Depois tudo silenciou, a não ser pelo som do vento nas árvores. O que acham que foi isso? Perguntou Pippin finalmente, tentando dar um tom tranquilo à sua voz, que apesar disso estava meio trêmula. Se foi um pássaro, esse eu nunca ouvi no condado antes. Não foi pássaro nem animal, disse Frodo. Foi um chamado ou sinal. Havia palavras naquele grito, embora não tenha conseguido entendê-las. Mas nenhum hobbit tinha uma voz assim. Não se falou mais nada sobre o assunto. Estavam todos pensando nos cavaleiros, mas ninguém falava neles. Agora relutavam em partir e em ficar. Mas, mais cedo ou mais tarde, teriam de atravessar o campo aberto até a balsa, e era melhor ir mais cedo e durante o dia. Em poucos minutos tinham colocado as mochilas nos ombros e seguiam novamente. Logo a floresta terminou de modo abrupto, uma região ampla, coberta por gramíneas, se estendia à frente deles. Agora percebiam que de fato tinham ido muito para o sul. Adiante, sobre as planícies, visualizavam a colina baixa de Buqueburgo do outro lado do rio. Mas agora ela estava à esquerda. Saindo cuidadosamente da borda da floresta, começaram a atravessar o espaço aberto o mais rápido possível. No início sentiram receio por estarem longe do abrigo da floresta. O lugar onde tinham feito o desjejum já ficara muito para trás. Frodo tinha expectativas de ver a pequena figura distante de um cavaleiro sobre as colinas agora escuras contra o céu, mas não havia nem sinal deles. O sol que afundava nas colinas atrás deles brilhava novamente, fugindo das nuvens que se desfaziam. O medo os abandonou, embora ainda se sentissem inquietos. Mas rapidamente o terreno foi ficando menos intratável e irregular. Logo entraram em campos e prados bem tratados. Havia cercas vivas, portões e valas para drenagem. Tudo parecia quieto e pacífico, apenas um canto comum do condado. A cada passo sentiam mais alegres. A linha do rio se aproximava, e os cavaleiros negros começaram a parecer fantasmas da floresta deixada para trás.
Passaram ao longo da borda de uma grande plantação de nabos e depararam com um portão maciço, além do qual se estendia uma alameda batida entre duas cercas vivas baixas e bem podadas, indo em direção ao arvoredo. Pippin parou. Conheço esses campos e esse portão, disse ele. É Gleblafava, a terra do velho Magote. A fazenda dele fica ali naquelas árvores. É problema atrás de problema, disse Frodo, que parecia quase tão alarmado como se Pippin tivesse dito que a trilha conduzia à caverna de um dragão. Os outros olharam surpresos. Qual é o problema com o velho Magote? Perguntou Pippin. Ele tem amizade com todos os Brandybucks. É claro que é o terror dos invasores e cria cachorros ferozes, mas também as pessoas aqui estão perto da fronteira e devem se precaver. Eu sei, disse Frodo, mas mesmo assim, acrescentou ele com um sorriso envergonhado, tenho pavor dele e dos cachorros. Desviei dessa fazenda por anos a fio. Ele me pegou várias vezes invadindo o lugar, atrás de cogumelos, quando era um rapazola na sede do Bradevin. Na última vez, me bateu e me levou até os cachorros. Vejam, meninos, disse ele, da próxima vez que esse pequeno verme botar os pés nas minhas terras, vocês podem devorá-lo. Agora levem-no para fora. Eles me perseguiram por todo o caminho até a balsa. Nunca me livrei do medo, mas me atrevo a dizer que os animais sabiam o que estavam fazendo e não teriam me atacado de verdade. Pippin riu. Já é hora de fazer as pazes, principalmente se você está de volta para morar na terra dos Books. O velho Magote é um sujeito de bem, se você deixar os cogumelos em paz. Vamos embora pela Alameda e então não estaremos invadindo. Se o encontrarmos, eu falarei com ele. É amigo de Merry. Houve uma época em que costumavam vir muito aqui juntos. Foram ao longo da Alameda até avistarem os telhados de sapê de uma grande casa e de outros barracões da fazenda que começaram a aparecer em meio às árvores. Os magotes e os poçapés do tronco, como a maioria dos habitantes do pântano, moravam em casas. Essa casa era de construção sólida, feita de tijolos e cercada por um grande muro em toda a volta. Um amplo portão de madeira se abria para a alameda. De repente, conforme se aproximavam, latidos estrondosos irromperam, seguidos por uma voz alta que gritava: Garra, presa, lobo! Venham, meninos! Frodo e Sam ficaram como estátuas. Mas Pippin avançou mais alguns passos. O portão se abriu e 3 cachorros enormes saíram disparando pela alameda em direção aos viajantes, latindo ferozmente. Não tomaram conhecimento de Pippin, mas Sam se encolheu contra a parede enquanto 2 cachorros que mais pareciam lobos o farejaram desconfiados e rosnavam quando se movia. O maior e mais feroz dos 3 parou na frente de Frodo, rosnando e com os pelos em pé. Atrás do portão via agora um hobbit corpulento, de rosto redondo e vermelho. Olá, olá, e quem são vocês e o que querem? Perguntou ele. Boa tarde, senhor Magote, disse Pippin. O fazendeiro olhou de perto. Ora, ora, veja só, mestre Pippin, ou melhor, o senhor Peregrin Took, gritou ele, e sua expressão zangada se abriu num sorriso. Faz muito tempo que não vejo por essas bandas, sorte sua que eu reconheci. Já ia soltar meu cachorro em cima dos forasteiros. Hoje estão acontecendo coisas estranhas. É claro, às vezes pegamos um pessoal esquisito vagando por aqui. É muito perto do rio, disse ele, balançando a cabeça. Mas esse sujeito é o mais esquisito que já vi. Ele vai atravessar minhas terras e depois escapar de novo. Não se eu puder impedi-lo. De que sujeito está falando? Perguntou Pippin. E vocês não viram? Disse o fazendeiro. Ele subiu a alameda em direção à estrada agora há pouco. Era um camada estranho, fazendo perguntas estranhas. Mas é melhor entrarem, assim poderemos ficar mais bem acomodados e contar as novidades. Tenho um gole de boa cerveja na adega, se o senhor e seus amigos quiserem, senhor Took. Parecia certo que o fazendeiro falaria mais se lhe permitissem fazer isso em seu próprio passo e maneira, de modo que todos aceitaram o convite. E os cachorros? Perguntou Frodo ansioso. O fazendeiro riu. Não vou fazer mal nenhum a não ser que eu ordene. Aqui, garra, presa, quieto, gritou ele. Quieto, lobo. Para o alívio de Frodo e Sam, os cachorros foram embora e deixaram-nos passar. Pippin apresentou os outros 2 ao fazendeiro. Esse é o senhor Frodo Bolseiro, disse ele. Pode não se lembrar, mas ele morou na sede do Bradevin. Ao escutar o nome Bolseiro, o fazendeiro ficou surpreso e olhou Frodo com olhos atentos. Por um momento, Frodo pensou que a lembrança dos cogumelos roubados tinha despertado e que os cachorros receberiam a ordem de expulsá-lo. Mas Magote pegou-o pelo braço. Ora, ora, mas isso não é o mais esquisito de tudo, exclamou ele. O senhor Bolseiro não é? Entre. Precisamos ter uma conversa. Entraram na cozinha do fazendeiro e sentaram-se perto da grande lareira. A senhora Magote trouxe cerveja numa jarra enorme, enchendo 4 canecas grandes. Era de boa qualidade e Pippin se sentiu mais que recompensado por ter perdido a chance de ir à Perca Dourada. Sam bebeu sua cerveja desconfiado. Sempre desconfiava de habitantes de outras partes do condado e também não estava disposto a ficar logo amigo de alguém que tivesse batido em seu patrão, não importa quanto tempo.
Depois de falar um pouco sobre o tempo e sobre as perspectivas da lavoura, que não eram piores do que o normal, o fazendeiro Magote abaixou sua caneca olhando para cada um deles. Agora, senhor Peregrino, disse ele, de onde são vindo e para onde vão? Estavam vindo me visitar? Porque se for isso, passaram pelo meu portão em que eu os tivesse visto. Não, respondeu Pippin. Para falar a verdade, já que adivinhou, entramos pela alameda do outro lado. Viemos pelas plantações, mas foi por acaso. Nós nos perdemos na floresta lá atrás, perto da vila do bosque, tentando cortar caminho até a balsa. Tinham pressa, a estrada seria melhor, disse o fazendeiro. Mas eu não estava preocupado com isso. Dou-lhe permissão para passar pelas minhas terras se desejar, senhor Peregrino. E o senhor também, senhor bolseiro. Mas aposto que ainda gosta de cogumelos. Ele riu. Sim, reconheci o nome. Lembro-me do tempo que o jovem Frodo Bolseiro era um dos piores fedelhos da terra dos buques. Mas eu não estava pensando nos cogumelos. Tinha acabado de ouvir o nome Bolseiro quando apareceram. O que acham que esse sujeito esquisito me perguntou? Todos esperaram ansiosamente que ele continuasse. Continuou o fazendeiro. Chegou ao ponto com um prazer vagaroso. Ele veio montado num cavalo preto pelo portão, que por acaso estava aberto e chegou até a minha porta. Era tudo preto. Também com uma capa e um capuz, como se não quisesse ser reconhecido. Ora, que diabos ele pode estar querendo aqui no condado, pensei comigo. Não encontramos muitas pessoas grandes na fronteira. De qualquer jeito, não ouvi falar de alguém semelhante a esse sujeito preto. Um dia para o senhor, digo eu, indo até ele. Essa alameda não leva a lugar nenhum, e aonde quer que seja indo, o melhor caminho é pela estrada. Não gostei da aparência dele, e quando a raça saiu, começou a farejar e soltou um ganido como se tivesse levado uma ferroada. Depois pôs o rabo entre as pernas e saiu correndo como um raio uivando. O sujeito ficou parado imóvel. Venho longe, disse ele, devagar e de um jeito seco, apontando lá para o oeste, por cima das plantações. Vejam só. Viu o bolseiro por aí? Perguntou ele com uma voz estranha, curvando-se sobre mim. Não pude ver o rosto totalmente coberto pelo capuz e senti um pio na espinha. Não consegui entender porque ele vinha indo pela minha alameda de jeito atrevido. Vá embora, eu disse. Aqui não tem nenhum bolseiro, está na parte errada do condado. É melhor voltar para o oeste e para a Vila dos Rostos, mas dessa vez pela estrada. Bolseiro partiu, respondeu ele no sussurro. Ele está chegando, não está longe, quero encontrá-lo. Pode me avisar se ele passar daqui? Voltarei com ouro. Não, não voltar, eu disse. Vai voltar para o lugar onde veio rapidinho. Dou-lhe um minuto antes de chamar os cachorros. Ele soltou a espécie de silvo, pode ser uma risada. E poderia não ser. Daí meteu as esporas no seu cavalo grande, que avançou sobre mim, e eu pulei de lado bem na hora. Chamei os cachorros, mas eles me cavalgou através do portão e pela alameda em direção à estrada, rápido como um raio. Acham disso? Frodo ficou móvel por um momento olhando o fogo, mas só pensando em como conseguiriam chegar à balsa. Não sei o que pensar, disse ele finalmente. Então eu vou dizer o que penso, disse Magote. O senhor nunca deveria ter estourado com gente da Vila dos Hobbits, senhor Frodo. O pessoal lá é esquisito. Sam mexeu na cadeira e lançou o fazendeiro um ar nada amigável. Mas o senhor sempre foi um menino descuidado. Quando soube que tinha deixado os Andebus para morar com o Sr. Bilbo, se queria encontrar problemas. Ouço que digo, tudo isso vem das atividades estranhas do Sr. Bilbo. O dinheiro dele é conseguido de um estranho lugares distantes, dizem por aí. Será que alguém não está querendo ser o que foi feito das joias que enterrou na colina da Vila do Hobbits, como dizer? Frodo não dizia nada. A perspectiva das culturas do fazendeiro era bastante desconcertante. Sr. Frodo, continuou Magote, fogo em saber que o senhor tenha tido juízo voltar para a terra dos buques. Meu conselho é o seguinte, fique aqui e não se misture com esse pessoal de fora, terá amigos nessas partes. Se algum desses sujeitos pretos vier até o senhor de novo, eu cuidarei dele. Direi que morto ou foi deixou o condado ou qualquer coisa que desejar. Não estarei mentindo, pois que é do velho Bilbo que lhe darei notícia. Talvez tenham razão, disse Frodo, deitando o olhar fazendeiro e olhando para o fogo. Magote olhou para ele pensativo. Via que tem suas próprias ideias, disse ele. Está na cara que não foi no acaso que o senhor é cavaleiro aqui mesmo na tarde. E pode ser que as novidades não tenham sido novidades assim ao senhor, no fim das contas. Não estou dizendo que me conte nada que deseje guardar para si, mas vejo metido em algum tipo de problema. Talvez esteja achando que não vai ser tão fácil chegar até a balsa sem ser capturado. Estava pensando nisso, disse Frodo. Temos que tentar chegar até lá. Isso não se faz sem pensando. Então sei o que devemos ir. Sou imensamente grato por sua gentileza. Tive pavor do senhor e dos cachorros mais de 30 anos, sem Magote. Apenas o senhor poder rir do que digo. É uma pena. Perdi um grande amigo. Sinto em partir tão depressa. Mas voltarei, sabe, um dia, se tiver chance. Será vindo quando ver, disse Magote, mas agora tive uma ideia. Já está quase no fim do dia e no cear, pois deitamos logo depois do sol. Se o senhor e os peregrinos pudessem ficar e comer uma coisa conosco, ficaríamos satisfeitos. Nós ficaríamos, disse Frodo. Temo que devamos partir imediatamente, mesmo assim está escuro antes de chegarmos à balsa. Ah, espere um minuto, eu ia dizer. Depois de pequenas pego uma caça e levo vocês todos até a balsa. Isso vai poupar boa caminhada e também pode pausar de problemas de outro tipo. Frodo aceitou que tinha agradecido para Olívia, Pippin e Sam. O sol já estava atrás das colinas do oeste, a luz ia enfraquecendo. 2 filhos de Ot e as filhas entraram, e uma ceia foi posta à grande mesa. A cor foi iluminada com vela e o fogo foi retivado. A senhora Magote entrava e saía alvoroçada.
Um dos hobbits que eram da casa apareceram. Logo 14 pessoas se sentavam para comer. Cerveja em quantidade e um prato de cogumelos como fosse servido, além de muitos outros produtos da fazenda. Os cachorros estavam deitados do fogo no resto de carne e ossos. Quando terminaram, o fazendeiro e seus filhos foram com uma lorina pronta à carroça. Estava escuro na varanda quando os convidados saíram, jogaram suas mochilas na carroça e subiram. O fazendeiro assistiu no lugar do doutor e chegou os dois fortes esposas. Sua esposa ficou parada na luz e vinha da porta aberta. Tome cuidado, Magot, disse ela, não vá discutir com nenhum estranho, volte direto para casa. Está bem, disse ele, conduziu a carroça para fora do portão. Agora não havia sinal de soprando. A noite tranquila e quieta. O ar mente frio. Viram sem luz e devagar. Depois de uma ou duas milhas, a alameda terminou usando uma vala profunda, seguindo uma madeira curta estrada que estava num nível mais alto que a propriedade. Magot desceu uma borda dos dois lados, para o norte e para o sul, mas não se via nada na escuridão, e nenhum som cortava o ar parado. Tem manchas de neblina pairavam sobre as asas. Avançavam as plantações. Neblina vai perdendo, não vou assim minhas lâmpadas até voltando a casa. Essa noite iremos ouvir coisa nada muito encontrada. A alameda de bote ficava 5 milhas ou mais da bolsa. Hobbits rasalhados ficaram rendidos bem a qualquer mais alto que o rugido das rodas, lento clope das ascos dos pôneis. Para Frodo, a carroça parecia mais lenta que um camujo. Ao lado dele, pinceava o dono, mas olhava atentamente a neblina que subia. Finalmente chegaram à entrada, caminho que via a balsa. Havia como 2 pés altos brancos que somaram a direita dele. Magot achou as rédeas e a carroça rangeu uma vez. Bem na hora, estavam descarregando as mochilas descendo, viram o que eles tinham dado, cascos, na estrada adiante. Os vinham em direção a eles. Magot pulou para e ficou sendo as cabeças dos postos, tentando ligar à frente da escuridão. O cavaleiro se amava. Clip. Os ruídos dos cascos se alto naquele parado. Melhor se ser senhor, disse Oso. Entre na casa e ficou os cobertos. Vamos enviar o cavaleiro ao lugar de onde não deveria ter ido. Saiu e ficou ao lado do fazendeiro. Os cavaleiros negros se aproximaram da roça e passaram por cima. Clop. O cavaleiro já está chegando até isso. Alô, vem aí? Chamou Magot. Os carros avançaram imediatamente. Eles tinham impressão de enxergar forma escura para a capa névoa. Uns metros antes. A hora, disse o fazendeiro, jogando as rédeas, sanhando com palargos. Não se aproxime nem maço. Que você quer para onde eu... Estou com o senhor Boteiro, se viu de uma voz abalada. Mas a voz era de Brandy. A lamparina escura foi aberta e só caiu sobre o Tony fazendeiro. Senhor Merry, gritou. Claro, quem era? Disse me aproximando-se da névoa que ouvia. O de todos vanecia, tamanho de pareceu ir até a chegatura de um comum. Espontando um caixão envolvia as costas, como até acima do eixo, com ação contraína. Frodo da carroça cumprimentou. Então, fim de chegar, disse Merry. Está começando a me dar se chama ainda hoje. Estava para cima. A neblina toda atravessou a balsa, alguém de tronco, para não tinham nenhum fogo. Topado de ver por onde eram, eles encontraram Magot na lagoa Patos. Eles invadiram terras de fazendeiro e com isso soltei os cachorros em cima. Mas ele perto da área, ainda. Me disse com o senhor Frodos, é meter para casa, senhor Bota e ficar depois fica depois por essa. Ele recuou a carroça à mesa e irou. Bem, bom a todos. Ele, tivemos um visito, mas está o que acaba. Embora talvez vamos disso antes de as nossas casas. Posso ficar feliz ao acendendo as lâmpadas na carroça. De repente tirou grande lista de baixo e seu aceno. Estava quase sendo para Magot para o seu cumprimento. O acertiu por um colgado e misturava essa boa noite. Ficou olhando os painéis ao redor parinos para dentro da noite. De repente, riu da cobertava, via o ar cogumelo.